E assim, Senhor, com os nossos corações unidos, vibrando principalmente, Senhor, pela paz do mundo e pela nossa paz também. A paz precisa começar em nós para que ela possa também ser contagiada junto aos outros. Que Deus possa nos iluminar hoje e sempre. Que possamos estar sempre voltados para Ti, Pai, buscando a Tua misericórdia, a Tua compreensão e o Teu amparo. Ampara cada um de nós. Ampara, Senhor, a nossa casa, o nosso edifício, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, e ampare e protege este mundo, criado por Ti, mas que foi co-criado por Jesus. Que haja paz entre nós. E que Deus nos abençoe nesta noite, para que possamos tirar o melhor proveito da palestra que hoje será ministrada pela Cristiane, para que nós possamos levar para a semana os ensinamentos que chegaram até nós. Mais uma vez eu te peço que a paz esteja entre nós. Graças a Deus. Cris, a palavra é sua. Obrigada, Sara. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre mudanças. Pensei em falar sobre esse tema de mudanças, porque eu estou há 15 dias fazendo mudança na minha casa. É caixa que não acaba mais, eu abro caixa e continua tendo caixa. Então, consideremos o minimalismo, mas isso é para outro dia. Vamos falar sobre mudança, porque mudança é uma coisa que a gente costuma sempre classificar na nossa cabeça, né? Quando vem alguma mudança na nossa vida, a gente já classifica em mudança ruim ou mudança boa. E isso é meio que um costume nosso, né? Ah, essa mudança veio para melhor. Não, essa mudança aqui veio para pior. Só que a gente não sabe, às vezes, eu acho que até que na maioria das vezes, a gente não sabe por que as mudanças vieram, né? Por que ocorreu certo fato, por que a vida deu uma guinada, por que alguém com quem a gente convivia, a gente para de conviver, por que, de repente, a gente troca de trabalho, ou a gente perde o nosso trabalho, por que as pessoas partem para o plano espiritual, por que tem guerra no mundo, por quê, né? Então, a gente nunca sabe, na verdade, por que essas coisas acontecem na hora que elas estão acontecendo. A gente precisa sempre de tempo para poder fazer essa análise. Acho que todo mundo aqui, então, somos aqui nesse momento 62 pessoas. Eu acho que encarnadas, né? Desencarnadas muito mais. Eu acho que ninguém aqui, né, entre nós, deixou de passar, pelo menos uma vez, por uma situação em que achou que, quando aconteceu o fato, era uma coisa ruim, e sofreu e ficou chateado, e às vezes o sofrimento é grande, é beça e tal, né? Quando houve uma mudança na nossa vida de alguma forma, e tempos depois, né, passado o tempo, desenroladas as situações, mais para frente, a gente chegou à conclusão que, na verdade, aquilo tinha sido uma coisa boa, né? Às vezes nos livrou de cometer certos desvios, né? Às vezes nos livrou de ir por caminhos equivocados, às vezes nos mostrou alguma coisa que a gente precisava ter aprendido, nos mostrou alguma coisa sobre nós mesmos, né? E normalmente a gente só vê isso depois de um certo tempo. Então, para começar a história, né? Esse nosso hábito sempre de classificar as mudanças na hora que elas estão acontecendo, como uma mudança boa ou como uma mudança ruim, a gente já deve trabalhar nele para ir tirando isso da nossa vida. Porque, na verdade, a gente sabe, nós aqui somos espíritas, né? Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, que está sempre entre nós quando a gente está reunido no nome dele. Então, a gente sabe que nada acontece para o nosso mal, né? A gente sabe que tudo que acontece na nossa vida, de encarnados e desencarnados, é sempre para o nosso bem. É sempre em prol do nosso progresso, do nosso aprendizado, das nossas experiências, mas sempre para o bem. Então, não existe mudança ruim. Isso aí a gente já tem como afirmar, né? Não existe mudança ruim. A gente resiste às mudanças porque
Às vezes a gente tem expectativas que são fora da realidade, né? A gente estava esperando alguma coisa acontecer, ou esperando que uma pessoa fosse de um jeito, esperando que o mundo fosse girar de uma certa forma, e isso acontece diferente, né? E aí a gente fica chateado, a gente fica chocado, a gente acha que isso é uma coisa ruim, e a gente não percebe que a gente estava tendo expectativas fora da realidade, fora do que era possível naquele momento, para aquelas pessoas envolvidas ali, ou até para o nosso planeta, né? A gente também tem idealizações, a gente idealiza muitas coisas, a gente idealiza as pessoas, a gente idealiza as situações, e quando as coisas não acontecem da forma como a gente idealizou, ou quando as pessoas não se comportam da forma como a gente idealizou, ou quando elas não agem como a gente idealizou, e a gente vê que elas são diferentes daquela imagem que a gente formou na nossa mente, que só existe na nossa cabeça, a gente fala que a gente acha que aconteceu uma coisa ruim, né? Ah, a pessoa mudou. A pessoa não mudou, a pessoa é ela, né? A gente é que tem uma imagem, constrói uma imagem, tem uma expectativa daquela pessoa que não é correspondente à realidade. E às vezes não é correspondente às possibilidades daquela pessoa, como não seria nem correspondente às nossas próprias possibilidades se a gente se exigisse um nível, às vezes, de perfeição para nós que a gente exige para os outros. Né? Então, as mudanças, na verdade, né? Normalmente a gente não gosta delas. O nosso cérebro ele não é treinado para as mudanças, né? Ele resiste muito à mudança. A gente sente um incômodo, né? A gente sente, mesmo quando a gente acha que vai ser bom, né? Nessa classificação apressada que a gente faz das coisas, o nosso cérebro às vezes vê as mudanças como uma ameaça, né? Uma ameaça à situação que já está consolidada, uma ameaça àquilo que a gente já conhece. Poxa, mas eu já sei lidar com isso aqui, por que agora vai ser diferente? Então, eu me sinto, às vezes, ameaçada, me sinto incapaz de lidar com aquela situação, porque veio diferente do que eu pensava ou do que eu estou acostumada. Né? Eu tô na minha zona de conforto, então, caramba, por que veio esse negócio acontecer agora e me tirar da minha zona de conforto? A gente também fica muito desconfortável com as mudanças porque a gente tem muito medo do desconhecido. A gente não lida bem com o que a gente não conhece, né? E as mudanças vêm justamente para a gente passar a conhecer coisas que a gente não conhecia ainda, em nós mesmos, nos outros, né? Nas nossas possibilidades, nas nossas capacidades, talentos que a gente tem e a gente ainda não conhece, porque ainda não teve oportunidade de desenvolver. E isso normalmente acontece muito quando a gente está de cara com uma mudança, que significa que a gente vai ter que viver uma situação diferente daquelas situações que a gente já está acostumado a viver há tanto tempo. Né? Então, o nosso cérebro, às vezes, ele vê uma mudança como uma ameaça, às vezes ele vê como com medo do que a gente desconhece, né? Às vezes ele vê como um incômodo, porque a gente vai ter que se mexer e vai ter que sair daquela situação confortável em que a gente se encontra e que a gente já conhece tudo. Então, assim, quando a gente estiver de cara com uma mudança, e as mudanças acontecem sempre, né? Ninguém aqui também, nós somos 64 pessoas agora, encarnadas, reunidas aqui, ninguém pode dizer que a sua vida não teve nenhuma mudança até hoje. Pelo contrário, né? A mudança é a regra. A mudança é o que acontece sempre. Quando as coisas estão muito paradas, a gente começa logo a ficar desconfiado. Fala, daqui a pouco vai acontecer uma parada aí, porque o negócio está muito, muito quieto, né? Tá muito parado, está muito tranquilo. Isso já é um sentimento, uma sensação que a gente tem, porque a gente sabe internamente que as mudanças vão ocorrer de qualquer maneira e que a regra é a mudança. A regra do universo é o movimento. Né? O universo ele nunca está estático. A natureza nunca está estática. A lei é o movimento, a lei é a transformação. Mas como que a gente vai se movimentar? Como que a gente vai se transformar se não existirem mudanças? Né? Se a gente for ficar parado, estático, tudo que fica parado apodrece. Né? Deixa uma água parada aí um tempão para ver se ela não vai apodrecer. Né? Deixa um aparelho eletrônico sem usar durante anos, vai usar depois para ver se ele funciona. Né? As coisas enferrujam, né? As coisas se quebram, e tudo que fica parado, estagnado, não evolui, né? Pelo contrário, perde suas capacidades, fica prejudicado. Então, a gente sempre tem que lembrar que a lei do universo, que a regra é o movimento, que a regra é a mudança, que a regra é o progresso. Então, a gente está sempre querendo progredir, né?
A gente quer que o mundo passe de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente quer progredir, a gente fica pedindo a Deus, me ajuda aí a progredir espiritualmente, me ajuda, que nem aquele cego lá, né, que falou com Jesus, que Jesus perguntou para ele, o que você deseja? E ele, Senhor, que eu veja, eu desejo ver, a gente deseja ver, a gente deseja se conhecer, a gente deseja aprender, a gente deseja progredir, a gente deseja adquirir conhecimento da nossa natureza divina, tirar os véus da ignorância que ainda nos cobrem. Mas a gente quer fazer tudo isso parado, a gente quer fazer tudo isso sem que aconteça nenhuma mudança. Então, o progresso exige mudança, né? O progresso, a evolução exige mudança. Então, nessa fase de transição, principalmente que a gente está do nosso planeta, e a gente fala isso toda hora porque a gente fala isso toda hora, mas a gente ainda não se acostumou com isso. Que a fase de transição é uma fase de mudança, né? A gente está mudando, a gente está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E isso demanda mudança, e demanda muita mudança, porque é um salto muito grande, e a natureza não dá saltos. A natureza vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, e no universo as coisas vão acontecendo sempre de forma progressiva. Então, se a gente sabe que está numa fase de transição planetária, e a gente sabe que essa fase de transição é para o bem do nosso planeta e daqueles que estão encarnados aqui, e da população desencarnada também, porque junto conosco tem uma população enorme de espíritos desencarnados, e que essa transição é boa, porque a gente almeja que a Terra suba de patamar e que passe a ser um mundo de regeneração, né, e não mais um mundo de provas e expiações. Como é que a gente quer que isso aconteça sem ter mudança, sem ter mexida, sem ter desconforto, sem que as coisas aflorem? E a gente não quer só que... A gente quer que as coisas aflorem tipo flor, né? Beleza, tudo lindo, cheiroso, maravilhoso. Mas quando aflora, nem sempre é lindo e é maravilhoso, porque tudo que está enterrado, tudo que está oculto, tudo que está coberto, nessa hora da transição, tem que aparecer. E isso são as mudanças que estão acontecendo. E essas mudanças são necessárias, e elas são desconfortáveis, e elas dão medo, e elas trazem preocupação, e elas trazem um medo do desconhecido, e elas trazem um espanto, né? E elas trazem um desconforto para nós, porque elas implicam numa mudança de mentalidade, muitas vezes, e a gente acha que todo mundo tem que evoluir, menos a gente, né? A gente acha que a gente já tem uma compreensão de tudo. Não, as pessoas aqui no mundo têm que evoluir, né? Mas nós temos que evoluir, todo mundo que está aqui. A gente não está no mundo de provas e expiações nesse momento à toa. Então, a fase de transição do planeta é uma fase conturbada, é uma fase de mudança. E a gente tem que se acostumar, com as mudanças, a gente não se acostuma, né, com as atrocidades que a gente tem visto aí de guerras e tal, mas a gente tem que se acostumar com os ciclos de mudanças. E a gente tem que tirar disso as melhores coisas possíveis para nós e para o nosso planeta. Então, por exemplo, a gente falou muito, né, durante a pandemia, e a gente ainda não está livre da pandemia, mas a gente já está assim, mais descansado, porque já tomamos vacina e tudo, já temos mais informação do que nós tínhamos quando a pandemia começou. A gente falava muito, e a gente tinha muita esperança de que a pandemia ia trazer uma transformação para o nosso planeta. Que todo mundo igualado na dor, igualado no sofrimento, porque a pandemia não poupou ninguém, não poupou nenhum país, nenhuma pessoa ficou livre, né, de ser contaminada, enfim, de passar por todo esse problema que a gente passou até aqui. A gente tinha esperança que o planeta ia evoluir muito durante e depois dessa experiência da pandemia, e de fato evoluiu também. A gente não pode ser pessimista, a gente sabe que houve uma grande evolução, mas a gente tinha assim uma ilusão e uma expectativa irrealista de que depois da pandemia as coisas iam ficar todas, as pessoas iam atingir um grau de evolução espiritual e civilizatório, né, que já ia colocar a gente quase na porta do mundo de regeneração. A gente já está quase lá. E aí a gente se surpreende quando começa uma guerra, por exemplo, depois de uma situação dessa. E a gente tem que se surpreender realmente, porque é fato que depois de uma situação tão difícil como a que a gente passou, a mais difícil no último século, né,
ainda existam pessoas que acham que podem resolver os seus problemas, as suas questões, matando outras pessoas, mandando bomba na casa dos outros, na cabeça dos outros, e, enfim, fazendo o que a gente está vendo aí na televisão. Então, a gente se surpreende, e é para se surpreender mesmo. Mas a gente tem que lembrar que a gente está nessa fase de transição. E a gente também tem que lembrar que todas as mudanças, elas servem, elas trazem o benefício para cada um de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Então, assim, se eu resolvo que eu não vou, porque eu tenho aqui o meu pensamento muito rígido, né? Eu tenho os meus conceitos muito rígidos, eu acho que eu estou certa. Então, ainda que venha a Terceira Guerra Mundial, eu vou achar que eu não preciso mudar. Né? Ainda que venha mais uma pandemia, eu vou achar que eu não preciso mudar, porque eu acho que as minhas ideias são as ideias mais corretas. Então, existem pessoas que não entendem as coisas da forma como as outras pessoas entendem. Existem pessoas que precisam de mais tempo para absorver as lições que as mudanças nos trazem. Existem pessoas que precisam de mais tempo e mais oportunidades para processar em si mesmos, né? Tudo isso que a gente vive. Então, a gente se surpreende, mas a gente compreende que nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento e de abertura para as coisas mais elevadas e mais identificadas, né? Com o amor, e não estou nem falando de religião, estou falando com o amor universal, né? Tem gente que ainda acha que o amor é besteira, que a gente tem que resolver tudo na força. É a trajetória de cada um, é o processo, é a caminhada de cada um. Então, a gente tem que ter em mente que as mudanças são necessárias porque elas trazem oportunidades, né, para nós. A gente que tem esse amor por Jesus, né, a gente que busca conhecer cada vez mais Jesus, e a gente sabe que ele está sempre aqui, e que, como a Sara falou no início, o nosso planeta foi cocriado por ele, né? A gente sabe que quando ele encarnou aqui, ele veio para fazer mudanças, né? Mas ele não obrigou ninguém a mudar. Ele obrigou alguém a mudar? Ele convidou as pessoas a mudarem, a se transformarem, a compreenderem, a olharem para as coisas de forma diferente. Né? Ele veio trazer conhecimento, ele veio trazer uma forma diferente de ver as coisas. Mas ele não obrigou ninguém a se transformar. Se ele tivesse obrigado, a gente não estava aqui em 2021 ainda, no mundo de provas e expiações, passando pelo que nós estamos passando. Né? Estaremos todos já no mundo de regeneração, a Terra já teria saído desse nível de mundo de provas e expiações. Então, Jesus ele veio pregar a mudança, mas ele não veio obrigar ninguém a mudar. E quando a gente fala que a gente tem que se transformar, né? Deixar o homem velho para trás, se transformar num homem novo, numa pessoa nova, aí reside a mudança, né? Mas essa mudança também ela e tem que ser gradual para ela poder ser sólida. E aí a gente também tem que pensar que nós estamos nesse processo e nós não fazemos mudanças bruscas. Às vezes fazemos pela dor, né? A dor é um instrumento, né? Uma oportunidade de mudanças rápidas e bruscas. Quando a gente compreende qual é o significado da dor, para que ela vem, né? Mas, normalmente, a gente precisa de tempo para fazer essas mudanças internas. A gente precisa de tempo e a gente precisa de auto-amor também. A gente não consegue fazer isso de uma vez só. Né? Então, as mudanças em nós mesmos, elas vêm em parcelas, elas vêm em ciclos, elas vêm num sistema de que a gente consegue dar um passo, daqui a pouco a gente dá uma fraquejada, né? A gente cai um pouco, porque aquilo não está consolidado, mas a gente está aprendendo, e aí é hora da gente se perdoar, e aí é hora da gente se ver como espíritos perfeitos, né? Só a perfeição abaixo da perfeição divina, mas espíritos criados à semelhança de Deus, então, mas que ainda estão em processo de aprendizado, ainda estão em processo de progresso, ainda estão em processo de experiência. Então, a gente se perdoa, a gente se olha e a gente segue, e a gente continua fazendo a nossa mudança com paciência. A gente tem que ter muita paciência conosco.
né? E com os outros também, porque a gente está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo nessa escola que é o planeta Terra, nessa escola que é a encarnação, e na escola a gente aprende através dos problemas que são colocados para nós. A gente pode ficar estudando o tempo todo lá, o ano inteiro na escola, mas na escola tem prova, na escola tem problema para resolver, porque a gente tem que aplicar a nossa teoria na prática da resolução de problemas, na prática da resolução, do enfrentamento das situações que a vida coloca, né? E é na mudança e é nos problemas é que a gente consegue ver, né, o que a gente aprendeu até aqui, o que a gente ainda precisa aprender. Então, mudanças na família, mudanças internas, em nós mesmos, né? Mudança no outro, mudança no mundo, mudança na maneira de olhar a vida. Tudo isso tem que ser, normalmente é lento, porque isso vai se consolidando com o tempo, né? Isso vai se consolidando com as experiências sucessivas. Então, a gente não tem que temer a mudança, né? A gente tem que lembrar que a mudança é a regra, que a mudança o movimento é a lei, é uma lei do universo todo. Se não fosse assim, Jesus não tinha nem vindo para a Terra, né? A gente estava aqui parado até agora lá naquele negócio, todo mundo achando que achava há 2000 anos atrás, né? Então, se a mudança fosse ruim, Jesus não tinha encarnado aqui. E a gente, vamos concordar que mais mudança do que ele trouxe vai ser difícil, né? Então, se Jesus veio trazer um negócio para cá e foi mudança, então mudança é uma coisa boa. É sem sofrimento? Não, não é, porque a gente ainda está numa fase que a gente às vezes precisa sofrer para poder entender as coisas. No Livro dos Espíritos mesmo, né, na pergunta 919, Kardec indaga lá para os espíritos qual é o meio mais prático para se melhorar nessa vida, né, e se resistir ao arrastamento do mal. E os espíritos respondem, muito simples, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, também não adianta a gente estar de frente para as mudanças todas sem se conhecer, porque se a gente não se conhece, a gente não vai entender por que essas mudanças estão acontecendo. E a gente não vai entender o que elas estão trazendo para nós. Então, o primeiro processo é o processo de autoconhecimento, que também traz mudanças, né? Se a gente, quando começa a se conhecer e ver por que nós agimos de determinada forma, a gente pode trabalhar ali e pode fazer mudança, né? E pode progredir naquele ponto. Isso serve para tudo, né? E a gente muitas vezes tem essa resistência à mudança também porque nós somos teimosos, né? Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, o nosso ego está se defendendo, né? O nosso ego está se defendendo da mudança porque a gente acha que aquilo ali vai nos tirar da nossa zona de conforto, que a gente não vai poder acompanhar. Então, só o autoconhecimento vai trazer para nós a consciência do que está nos levando a temer as mudanças e a lidar de forma negativa com todas as mudanças. Porque o sofrimento, na verdade, ele vem da resistência, né? Nós sofremos porque nós resistimos. Então, a gente não quer aceitar, a gente não aceita o que vem. A gente sofre, não, às vezes, não pelo fato em si, pela mudança, a gente sofre pela resistência que nós colocamos àquela mudança. Então, o sofrimento vem da resistência, né? Por isso que a gente fala assim, pô, a gente tem que seguir o fluxo, né? E quando a gente fala que a gente tem que seguir o fluxo, não é a gente se entregar, vamos lá, vamos boiando nessa correnteza aí, tipo, deixa a vida me levar, né? Não é assim, a gente tem que trabalhar nisso tudo. Mas quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Então, se a gente sabe que a mudança é necessária, se a gente sabe que o movimento é a regra, por que a gente resiste? Por que a gente se revolta? Por que a gente não aceita? Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Isso serve para tudo. Serve porque a gente até hoje tem medo de morrer. Por que a gente tem medo de morrer até hoje? Né? Que resistência é essa? Se a gente já morreu tantas vezes, morrer não morreu porque ninguém morre, né? Vocês já estão cansados de saber disso. E que resistência é essa que a gente tem a essa mudança, a essa transformação que acontece quando a gente sai da vida no mundo material e volta para a vida no plano espiritual? Por que a gente resiste tanto a essa verdade, a essa coisa tão natural da vida, a essa etapa tão natural da nossa vida eterna? A gente tem que pensar por quê. Vamos fazer lá a nossa autoanálise, né? Por que a gente resiste tanto
ao sofrimento quando a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Se a gente veio para cá, porque hoje tem que passar por provas ou por expiações, ou pelos dois. Então, vem uma prova, a gente dá de cara com a prova e a gente sofre, porque a gente resiste àquilo ali, a gente não aceita aquilo ali como uma prova necessária para nós, né? Aí vem uma necessidade de expiação e a gente sofre, porque a gente também não está enxergando ali uma oportunidade de crescimento e uma expressão da misericórdia divina. Porque é muito bom a gente estar encarnado, né? Tem uma fila enorme, a gente sempre fala isso, tem uma fila enorme, a galera pega a senha lá no plano espiritual, senha 40 bilhões, 350 milhões, 999 mil, para poder entrar na fila da reencarnação. E a gente está aqui, chegou a nossa vez, né? Então, é muito maravilhoso a gente estar encarnado. Então, tem guerra, tem sofrimento, tem doença, tem mudança, e isso é necessário. E é muito bom que a gente esteja aqui nesse momento de transição do planeta, né? E não é à toa que a gente está aqui nesse momento de transição, que está tudo sendo chacoalhado, que está tudo sendo trazido à tona, e que as coisas estão... enfim, as pessoas agora ou acompanham ou não acompanham o fluxo do amor, o fluxo do progresso, ou pelo menos o fluxo daqueles que estão dispostos a ver o mundo com outros olhos, que estão dispostos a viver as coisas de uma outra forma, estão dispostos a abandonar aquela zona de conforto que muitas vezes é o sofrimento. Às vezes a gente está confortável no sofrimento. E eu falo confortável entre aspas, obviamente, mas muitas vezes a gente tem oportunidade até de sair de alguma situação de sofrimento, né, e de superar alguma mudança que trouxe sofrimento e dor, mas a gente continua ali porque aquilo ali, de alguma forma, nos traz conforto. Aquilo ali, de alguma forma, nos traz algum ganho, né? A gente precisa da atenção dos outros, a gente quer que todo mundo fique ali, ou a gente não tem coragem de sair daquela poça, né, para poder enfrentar o mundo. Então, a gente também tem que olhar para isso, né? Por que a gente resiste a isso? Porque também não existe sofrimento eterno, né? Não existe castigo eterno, a gente sabe disso, não existe prova eterna, nem expiação eterna. Então, e aí a gente fala, pô, mas é muita mudança, eu saio de uma, a gente fica igual aquele boneco, né? Tem um meme aí que tem um boneco que vai correndo, que vão jogando bomba no boneco, ele vai desviando ali, né? Aí, pô, desvia de um, desvia de outro, e vai lá e só campo minado. Então, poxa, mas por que será, né? Que eu saio de um e entro no outro? Por que eu estou aqui e toda hora dou de cara com uma mudança mais ou menos parecida com a anterior? Bom, deve ter que alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa aqui, eu tenho que enxergar alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, né? Então, a gente tem que prestar atenção nos padrões também, né? Porque os padrões, os que se repetem, se não se repetisse também não era padrão, né? Por que isso está acontecendo? Por que toda hora eu me deparo com tal situação de mudança em tal área da minha vida? Por que toda hora? Porque deve ter alguma coisa aí que eu preciso entender. Enquanto eu não entender, eu vou ser colocada diante daquela situação de mudança quantas vezes forem necessárias para eu poder entender por que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, a gente só muda através das experiências. Dificilmente a gente pega um livro e estuda, a gente pode ler aí os livros de Kardec, toda a doutrina espírita e tal, dificilmente só com a leitura, com o estudo, né, e com a oração e com a nossa boa vontade, a gente consegue operar todas as mudanças necessárias. Normalmente, a gente muda através da experiência. Então, a gente não tem que resistir às experiências. Se a gente parar de resistir ao que acontece, a gente já retira uma parcela de sofrimento da experiência, né? E a gente também costuma falar, nossa, eu queria muito que o mundo mudasse, né? E a Sara já falou um pouco sobre isso no começo, na oração, porque todas as coisas são encadeadas, né? Tudo já é previamente planejado, ainda que a gente, quando vai falar aqui, não saiba do planejamento, que ninguém manda, os espíritos não mandam para a gente e-mail dizendo qual é o roteiro que a gente tem que seguir. Mas sempre combina a oração, sempre combina com o que a gente vai falar. A Sara não sabia qual era o assunto de hoje, eu não sabia o que ela ia falar na hora da oração, mas tudo sempre está encadeado. E é mais uma prova de que tudo acontece de uma forma planejada, não existe o caos, né?
Às vezes a gente tem essa ideia equivocada de que o mundo está caótico, que a vida é caótica, que tudo é um caos, a gente está igual aquele boneco que eu falei, só fugindo das bombas. Não existe caos, não existe bagunça no universo, né? Tudo é planejado. E se as coisas às vezes parecem, né, bagunçadas e caóticas, é porque nós, seres humanos, na hora de exercitar o nosso livre-arbítrio, diante das situações, a gente faz uma bagunça e a gente instaura um caos. Porque a gente está na ignorância, mas isso tudo vai ser resolvido de uma forma ou de outra, mas é uma experiência necessária para todo mundo que está envolvido ali, né? Então, como a Sara falou, se a gente quer ver um mundo de paz, a gente tem que fazer essa paz primeiro em nós. E como a gente está falando de mudança, se a gente quer que o mundo mude, né? Se a gente quer que o mundo inteiro mude para melhor, a gente tem que primeiro ser a mudança que a gente quer para o mundo. Então, se nós queremos um mundo de paz e de amor, de entendimento, de fraternidade, de compreensão, nós temos que operar em nós essa mudança primeiro. Porque o que é o mundo? É o conjunto de todos nós. Estamos aqui encarnados e desencarnados, né? Então, a Terra vai ser um mundo de paz, e a gente pede paz toda hora, o que a gente mais quer é paz, quando cada um de nós for um agente de paz. Ah, mas eu não tenho como ir lá para a Ucrânia para fazer a paz no meio da guerra. Não precisa. Faz a paz na sua casa, faz a paz dentro de você. A gente vive em conflito. Nós vivemos em conflito interno o tempo todo. Então, se não tem paz aqui dentro de mim, porque eu vivo em conflito, porque eu não me conheço, porque eu resisto, porque eu não aceito, porque, enfim, por vários motivos, como é que eu quero instalar a paz no mundo inteiro? Cada um de nós tem os seus conflitos, cada um de nós vive em conflito, por exemplo. Nós temos agressividade, nós temos raiva, nós temos rancor, né? Nós agimos agressivamente muitas vezes, a gente só não sai dando paulada na cabeça dos outros porque, né, eu gosto de pensar que a gente já passou dessa fase, enfim, de cortar a cabeça. Eu já cortei um montão de cabeça por aí nas minhas outras encarnações, graças a Deus eu não posso mais fazer isso, porque também não penso mais, quer dizer, mentira minha, se eu não penso fazer isso que eu penso, mas eu só fico no plano das ideias, que já é uma evolução, porque nas outras encarnações eu acho que eu passava para a prática. Então, assim, nós ainda temos alguma agressividade, né? Alguma raiva, a gente ainda fica lá mentalizando aquela pessoa que a gente não gosta, mentalizando o caminhão de lixo passando por cima dela, e o cara chegando, depois dá uma ré e passa de novo, passa de novo. A gente ainda faz essas coisas. Então, como que a gente quer que tenha paz no mundo, né? Então, a gente tem que trabalhar na nossa paz primeiro, na nossa paz da gente com a gente, da gente com os outros, da gente com o mundo, da gente com as leis divinas. A gente vive em conflito com as leis divinas. É ou não é? Se não fosse assim, a gente não estava no mundo de provas e expiações. Se a gente vive em conflito com a lei divina, como é que a gente quer que todo mundo obedeça às leis dos homens, que nem sempre são as mais justas? Né? Então, para fechar tudo isso, era essa a ideia que eu queria deixar. Primeiro, a gente sofre porque a gente resiste. Segundo, a regra, a lei é o movimento e é a mudança. Terceiro, a mudança é necessária, mas normalmente é sofrida, normalmente é muito louca, né? E a gente sabe que tudo vem para o nosso bem. Ah, mas, pô, como é que eu vou encarar isso tudo? A gente tem nossos instrumentos para encarar isso tudo, né? A gente tem a oração, quando o bicho estiver pegando, está muito difícil, está muito complicado, está muito esquisito o negócio, a gente tem a oração, a gente pode se recolher, né? A gente tem... o Marco falou que o caminhão de lixo foi ótimo, porque eu falo de mim, né? Então, assim, é a imagem que eu faço. Meu Deus do céu. A Sara fez assim agora, ó. Bom, então eu até me perdi aqui, o que eu estava falando aqui? Então, sei lá, não sei, me perdi. A gente, quarto, né? A gente tem que olhar para as mudanças como oportunidades, como experiências necessárias para nós, né? Que nos são dadas por amor, né? Deus nos dá todas essas oportunidades e experiências através das mudanças porque Ele nos ama, porque Ele quer que a gente compreenda, Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente veja, assim como aquele cego pediu para Jesus para ver. Deus quer que a gente veja, que a gente enxergue, que a gente se enxergue, que a gente veja as coisas, né, da forma como elas são, quer que a gente
que a gente se encaixe nesse plano, né? Que a gente seja parte desse universo que é todo equilibrado. Quando tem algum desequilíbrio, alguma coisa a gente tem que olhar porque está desequilibrada, deve ter uma causa, né? Mudou isso aqui, ficou tudo doido, desequilibrado. Por quê? Que equilíbrio é esse? Será que era o equilíbrio mesmo? Será que o equilíbrio não está em outro lugar? Então, tudo é para a gente pensar, né? E a gente tem o apoio de Deus, a gente tem o apoio de Jesus, a gente tem o apoio dos nossos orientadores espirituais, a gente tem o apoio daqueles espíritos que são nossos amigos, que nos acompanham, a gente pode pedir conselho, a gente, quando dorme, pode se encontrar com eles, né? E a gente pode conversar, e a gente pode ser orientado, e a gente pode trocar uma ideia, mas para isso a gente tem que estar sempre sintonizado, né? E a gente não pode, quando a gente fala assim que a gente tem que estar o tempo todo consciente de que nós estamos em Deus, que Deus está em nós, essa sintonia tem que ser o tempo todo. Não é o tempo todo ficar 24 horas rezando. A gente pode até ficar 24 horas rezando, mas a gente pode orar de maneira dinâmica, né? Não precisa parar e ficar lá parado só orando. A gente pode orar de maneira dinâmica, com as nossas atitudes, com os nossos esforços de mudança, com a nossa dedicação ao aprendizado, né? Então, a gente tem instrumentos para isso. Então, esse era o recado que eu queria deixar hoje. E lembremos sempre, quando a gente ficar cobrando mudança dos outros, que Jesus, que era ele, purpurinado maravilhoso, não cobrou mudança de ninguém. Ele propôs, ele mostrou o caminho. E a gente vai caminhando na velocidade que a gente consegue, nós e os outros que nos cercam. Beleza? Muito bem. Então, Sara agora já está rindo. Eu posso emendar no passe? Muito bem. Então, minha gente, quem ainda não pegou sua água aí, vai pegando, para a gente poder fluidificar durante o passe. E quem já está com a sua aguinha aí perto, vai se colocando numa posição de relaxamento, numa posição de concentração, onde quer que esteja, em casa, no trabalho, no carro, no metrô, no ônibus, né? Tenta, na medida do possível, relaxar o corpo e fechar os olhos, se for possível também, e começar a fazer uma respiração lenta e profunda, porque essa respiração lenta e profunda ela vai nos ancorando, ela vai nos colocando no aqui e no agora. Porque no momento do passe, a gente tem que se concentrar no momento do passe. Então, a gente para de pensar nos outros que precisam de ajuda também, porque no passe vai ter um momento em que as pessoas vão ser mencionadas e a gente pode aí pensar nelas, mas nesse momento a gente está colocando toda a nossa intenção, a gente está colocando toda a nossa atenção no presente e no passe e em nós mesmos agora, porque a gente vai reunir a energia de todos nós à energia espiritual que nesse momento os bons espíritos estão movimentando em nosso favor. Então, todo mundo agora já relaxado, com seu corpo confortável, com os olhos fechados, respirando calmamente. Vamos imaginar, vamos focar a nossa atenção no nosso chakra coronário, que é o chakra que fica localizado no alto da nossa cabeça. Esse chakra, ele faz uma comunicação direta com o divino. Então, a gente vai focar o nosso olhar interno nesse chakra que fica localizado no alto da nossa cabeça, e a gente vai visualizar nesse momento um fluxo de energia que está saindo desse nosso chakra coronário e está indo diretamente para o alto. E esse fluxo de energia ele sobe para o infinito e ele vai encontrar a fonte de toda a vida, ele vai encontrar a fonte de toda a criação, o amor universal que é Deus. Então, nesse momento que a gente está focando no chakra coronário, está visualizando esse fluxo de energia que está saindo do nosso corpo físico pelo chakra coronário, a gente vai colocar todas as nossas inquietações, todas as nossas tristezas, as nossas dúvidas, as nossas mágoas, os nossos desconfortos, as nossas inseguranças, as nossas dores físicas e morais, as doenças que porventura estejam no nosso corpo físico, a energia negativa que possa estar também no nosso corpo físico. A gente vai visualizar tudo isso sendo juntado e sendo dirigido para esse chakra coronário e despejado nesse fluxo de energia que está indo diretamente para o alto.
em direção a Deus. Então, a gente vai fazer uma varredura do nosso A gestação é essa luz. Toda essa energia que a gente colocou nesse fluxo que está saindo do nosso chakra coronário, que a gente agora está levando até a fonte de toda a vida, que é o nosso Criador, que nós estamos visualizando nesse momento, essa energia agora ela está entrando nessa luz maravilhosa, que é essa luz de amor, de equilíbrio, de paz, e ela está sendo transmutada em energia positiva, em energia de equilíbrio, de saúde, em coragem, em força, boas energias, energias positivas, energia de amor. E nesse momento que nós estamos envolvidos nessa energia maravilhosa de amor, que a gente está se sentindo muito próximo ao nosso Criador, a gente está sentindo que Ele nos preenche totalmente. Preenche o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Tudo nesse momento está sendo preenchido por essa energia de amor. E a gente vai tirar um minutinho para sentir essa paz, sentir esse aconchego, sentir essa proteção, nos sentir envolvidos por esse amor que tudo vê, que tudo cuida, que tudo resolve. E que tudo envolve. E nos sentindo agora, nesse momento, aconchegados, equilibrados, tranquilos, fortalecidos. Nós temos certeza que tudo vai dar certo, nós temos certeza que somos amparados o tempo todo, nós temos certeza que somos preenchidos por Deus o tempo todo e que temos essa ligação direta com Ele. A gente vai começar a fazer o caminho de volta por esse fluxo de energia, que agora sai do Criador e volta para nós num fluxo maravilhoso de energia prateada, linda, energia de luz, de força, de saúde. E a gente vai mentalizando, então, a nossa volta. Nós vamos nos afastando dessa luz maravilhosa, mas ela permanece dentro de nós o tempo todo, nos preenchendo. E a gente vai olhando para baixo e vai já visualizando o nosso planeta Terra também maravilhoso, que foi construído com muito amor por Deus e por Jesus e pelos engenheiros espirituais, para que tudo funcione da melhor maneira possível e para que ele possa acolher a todos nós. Então, estamos visualizando esse planeta maravilhoso, estamos voltando para a nossa casa, para o nosso local de trabalho, para onde quer que esteja o nosso corpo físico localizado, muito suavemente, com muita paz, com muito equilíbrio, sem nenhuma pressa, a gente está voltando e está focando de novo no nosso corpo físico. E nesse momento a gente vai pensar em todas aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, que elas também sejam alcançadas por essa energia que agora nos preenche, que nós possamos vibrar essa energia para fora de nós e que essa energia possa preencher todo o nosso planeta. Que nesse momento todos os espíritos encarnados e desencarnados possam usufruir dessa energia, possam ser envolvidos por ela e possam também ter seus corpos físico, mental e espiritual equilibrados. Que eles sejam todos cuidados, que eles possam sentir de alguma forma esse aconchego, essa proteção, essa segurança que nós sentimos nesse momento. Que isso também se expanda para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, por todos os lugares por onde nós andamos, pelos lares daquelas pessoas que moram nos nossos corações, em quem nós estamos pensando também nesse momento, que tudo seja preenchido de energia de luz, de energia positiva, e que toda negatividade seja varrida, seja transmutada, seja levada até Deus e seja transformada em amor. E agora a gente vai focar o nosso pensamento através da nossa vontade para fluidificar as nossas águas, pedindo aos bons espíritos que nos auxiliem, que também juntem a nossa energia à energia deles, para que essas águas sejam fluidificadas e recebam todas as substâncias necessárias para aqueles que vão beber dessas águas, para que elas nos tragam para os nossos corpos, tragam equilíbrio, tragam saúde, amenizem as nossas dores, consigam nos trazer de alguma forma algum tipo de paz e que nós possamos nos fortalecer com elas, para que elas possam nos sustentar na nossa fé até a próxima vez que nós vamos nos encontrar. Vamos então focar nosso pensamento nas águas, para que elas sejam frutificadas nesse momento.
E assim, Senhor, ainda concentrados, ainda todos nessa corrente de energia, nós te agradecemos muito por essa oportunidade na noite de hoje, desse nosso encontro, dessa nossa conversa, por a oportunidade de poder compartilhar do amor que todos nós sentimos quando estamos reunidos em teu nome. Nós pedimos também, Senhor, que todas aquelas pessoas que gostariam de estar aqui conosco, que por algum motivo não puderam, que elas também sejam beneficiadas com toda essa energia que nós movimentamos aqui, que elas possam sentir em seus corações essa alegria, essa paz e esse amor que nós sentimos agora, porque elas também são parte desse grupo, mesmo que não estejam presentes nesse momento conosco. E, Senhor, que a sua paz, que o seu amor possam se estendam por todo o nosso planeta, e que possam penetrar nos corações mais endurecidos. E que todos aqueles que necessitam de amparo, de qualquer forma de amparo, que sejam atendidos, que aquelas pessoas que estejam passando por situações difíceis, de guerra interna, de guerra dentro de si mesmas, de guerra nos seus lares, de guerra nos locais onde elas estão, de guerra entre países, que todas elas sejam olhadas, sejam amparadas e sejam também atendidas e protegidas. Que o Senhor nos dê força para nós encararmos todas as mudanças que venham de forma positiva, com muita fé, com muita coragem, que nós sabemos que tu estás conosco o tempo todo. Nesse momento, com muito amor, com muita gratidão, nós nos despedimos aqui e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Graças a Deus.